É preciso imagem para recuperar a identidade. Tem que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro, e em cada um o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na perda da identidade. Então eu conto a minha experiência em não ver Zumbi, que para mim era o herói. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui em Nova Campinas, em Duque de Caxias, para falar sobre cineclubismo. Eu sou Heraldo HB, sou cineclubista, sou realizador audiovisual, sou animador cultural e pertenço ao Cineclube Mático Angu. Olá, sou Clementino Júnior, cineclubista, cineasta, educador, pelo Cineclube Atlântico Negro e pelo Cine Geaçu. E estamos aqui no Papo na Laje. Vocês têm uma longa experiência no campo do audiovisual, também no campo da educação, né? Passando aqui pela Baixada e também por outros espaços e outros territórios do Rio de Janeiro. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente entrar nesse papo, queria entender qual é essa motivação, né? Já que tem tantos anos aí de experiência e que vocês também vêm construindo aí, pavimentando um longo caminho já há alguns anos. Bom, eu desde pequeno trabalho com cultura, com arte, comunicação, desde pequenininho mesmo. Mas quando eu era adolescente eu entrei em contato com um cineclube aqui, que é o Cineclube Baixada. E lá, nos anos 80 ainda, eu fiquei que marcou muito a minha vida, né? E aí, um pouco mais depois, eu, já com 18 anos, eu conheci a TV Machão Bomba, que foi uma experiência aqui do Mato Grosso, através do Walter Filé, que é um grande pensador do audiovisual. Foi uma experiência que marcou muito a minha vida e eu fiz, pô, isso eu quero fazer na minha vida. Então, a TV Machão Bomba foi uma marca muito grande. E aí, atravessamentos de pessoas que eu conheci no audiovisual, tanto realizando quanto exibindo, quanto fazendo formação, né? Então, assim, é uma motivação que envolve uma rede de pessoas e instituições há muito tempo, né? Eu acho que eu sou fruto dessa coletividade de ideias aí. No meu caso, eu, assim, um território totalmente diferente, né? Sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, filho de 2 funcionários públicos que também são artistas, né? Nomes conhecidos mais pela TV do século XX, Chica Xavier e Clementino Queller. Mas, ao mesmo tempo, assim, me tornei cinéfilo por influência da minha irmã, que sempre buscou nos anos 70 e 80, como não chegava muita informação assim, para além do que se divulgava de Hollywood, ela comprava, e também muito a nossa necessidade de encontrar representatividade negra. A gente comprava muitas revistas, desde a revista Ebony norte-americana, ela guardava o salário dela de estágio, aquela coisa, para comprar a revista Ebony, revista Premiere francesa. E dali a gente ia conhecendo um pouquinho mais além do cinema norte-americano, cinema europeu e dos personagens e atores negros que faziam parte desse contexto. 2 experiências marcaram a minha busca por essa coisa do cinema. Quando eu entrei para lá no Shopping da Gávea, tinha a lei do curta, que passava curta-metragem antes do longa, e eu fui ver um longa-metragem que até hoje eu não me lembro qual foi ver, eu só lembro que o curta de entrada era A Ilha das Flores, do Jorge Furtado. E eu saí tão impactado, que era uma época que os curtas eram bem chatos, era uma coisa assim que os norte-americanos distribuidores bancavam o cinema brasileiro para fazer curtas chatos, né? O do documentário sobre os pombos da Praça Paris, o chafariz da Praça Floriano, aquela coisa bem chata. E de repente você vê um filme como Ilha das Flores, eu saí de lá dizendo, caramba, é possível. Abri o ano vendo Ilha das Flores, né? É possível, assim, tem filme nacional bom. E chega um festival do Rio no final do ano, faça a coisa certa com o Spike Lee. Eu disse, tem alguém falando no cinema tudo que eu aprendi dentro de casa. E já estudando design, eu comecei a buscar de forma autodidata a coisa do cinema. Mas cineclubista, só quando, depois de uma experiência que eu vivi trabalhando com audiovisual na África, em Moçambique, volto para o Brasil, começo a me envolver, querer fazer meus primeiros filmes e começo a frequentar cineclubes. Muito levado por alguns amigos da animação, etc. E aí, inclusive, frequentei durante um tempo o Mático Angu, assim, Cachaça Cineclube lá no centro do Rio,
os cineclubes do Tempo Glauber, em outros espaços da cidade, até o momento que eu senti a necessidade de muito pouco cinema negro sendo exibido. E esse que foi aí que foi se encaminhando essa coisa para pensar, fazer um cineclube onde eu pudesse trabalhar essa temática. Entrei no cineclube da BD, né, da Associação de Documentaristas, e dali já foi surgindo que veio a ser o Atlântico Negro. O Mate Congu, ele surgiu em 2002, né? Mas ele tem uma vida pregressa, uma pré-Mate Congu, que tem a ver com a janela do digital. No ano 2000, um amigo nosso aqui, Vigor Barradas, fica com essa novidade, porque eu quero fazer um filme sobre o meu bairro aqui, Jardim Primavera, com um bairro aqui perto. E a gente ficou assim, chapado, como assim fazer um filme, cara? Eu até usou esse cara de mané pra fazer um filme, como assim, cara? E de fato ele fez um filme sobre o bairro. A gente fez uma exibição desse filme para a comunidade. Esse foi muito cheio. Foram mais de 400 pessoas para ver um filme em 2001. E a gente falou, cara, aqui tem uma coisa acontecendo aqui. Eu acho que muita gente tem esse desejo de ver coisas em telas, coisas diferentes. E aí em 2012 a gente resolveu fazer isso no clube. Sem dinheiro nenhum, então assim, pegando dinheiro emprestado para tela, projetor, que era um barato, mas não era barato, né? Era mais acessível do que o 16mm, aquela máquina pesadona, mas ainda assim era caro. E a gente começou a exibir e começou a dar onda. A gente viu que a cidade tinha uma necessidade de se ver nas telas. A gente colocou meio que essa missão de incluir o audiovisual da Baixada no imaginário nacional e tomar cerveja. Eram as duas metas do cineclube. Cumprimos as duas, eu acho. E aí começou a ter muita adesão, porque a gente começou a exibir à tarde para estudantes, depois a gente começou a exibir logo no início à noite, e aí teve uma época que foi assim, uma febre, um encontro de pessoas não só de cinema, mas de arte de modo geral. Pessoal que tinha banda, jornalistas, vagabundos de modo geral, pessoas que estavam interessadas em política, em artes visuais, pessoal do hip hop. Então foi virando um point, né? E aí, exibindo o filme. Basicamente o curta-metragem brasileiro. Até o surgimento do Cineclube Atlântico Negro, né? Surge quando eu sou convidado para dar aula, que também sou educador, num curso para especialização pela Lei 10.639, na época, que foi atualizado para 11.645, de ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas. Então, nesse curso, que era um curso de imersão de final de semana, um final de semana por mês, muita gente vinha de fora do município do Rio para ter aula ali na Lapa, na Atlântica Educacional. E eu disse, sexta-feira de noite a galera já está toda aqui. Porque a gente não faz um cineclube na sexta-noite, já com a temática dialogando com a história do Brasil, literatura afro-brasileira, etc., para já alimentar o debate no dia seguinte. Aí surge a primeira experiência aqui do Cineclube Atlântico Negro. Então ele já surge com dois compromissos, e pensando, a minha ambição, pensando as legislações, tanto da Lei de História e Cultura Afro-Brasileira, como a lei posterior do Cristóvão Buarque, que é desse mesmo período, dentro da grade curricular, 1 hora de cinema nacional em sala de aula. Como a Lei 10.639 sempre passou por um preconceito por parte dessas escolas que estão ocupadas, né, por um pensamento neopentecostal em suas direções, etc., né, a brecha do cinema seria uma forma de cumprir uma lei e também trazer uma certa discussão. Eu sempre apostei muito nessa prática. E tem muito a ver com outras políticas públicas que a gente viveu ao longo desse tempo, né, Programa Leila Brasil, Cine Mais Cultura, que veio fomentando escolas e espaços culturais com equipamento e tudo. Então o Cineclube vem muito em paralelo com essa meta de tentar trazer, a partir da formação crítica que o Cineclube tem, um debate mais focado na pauta que eu escolhi como tema do Cineclube. Sim. A gente pensa muito assim, eu sempre falo isso, que existe uma das principais searas da luta política no mundo hoje é o audiovisual. E o nosso país, a gente tem um monopólio muito grande, do audiovisual. Então eu sempre falo com os alunos, né, os amigos, todo mundo foi educado audiovisualmente. A gente não tem consciência disso. Agora, foi educado pelo padrão de televisão, Hollywood. E Hollywood, basicamente esses dois. Hoje tem uma estética neopentecostal que está se formando pelo audiovisual.
Mas então existe toda uma cinematografia, uma história de cinema e uma perspectiva de cinema que não é vista nas telas. Então um pouco desse cineclubismo, eu sei que a gente não é afiliado a essa ideia também, que é um cineclubismo que alarga esse horizonte da possibilidade do audiovisual. E eu repito, o Mate foi muito importante para a história do Mate com U, essa coisa do digital, suporte digital. Que a gente começou até agora, assim, de 20 anos para cá. Outras histórias, outros tons de pele, outros sotaques, outros monumentos, outras poeiras das ruas, outras pessoas, enfim, tudo aquilo que não aparecia, ou aparecia de uma forma estereotipada. Então é como se agora a gente pudesse realmente viver aquela coisa de contar suas próprias histórias. E politicamente um dos problemas graves do Brasil é que a nossa história, a história popular, ela foi apagada, deliberadamente, violentamente inclusive. Então essa perspectiva de ter um audiovisual que a gente possa ter esse ferramental de contar as histórias do povo é o que nos motiva, nos move, né? E aí, tá curtindo o papo? Então convido você para seguir a gente nas redes sociais. Aqui na tela a gente tem um QR Code e tem também o @ do Instagram para você acompanhar. Agora vamos voltar pro papo que tá bom demais. Segundo os pesquisadores, o cineclubismo surge pouco antes da Primeira Guerra Mundial, na França, com os movimentos anarquistas dos sindicatos, pegando filmes das distribuidoras, assim, filmes didáticos e educativos, para fazer mobilização e uma educação do proletariado. Mas esse movimento foi barrado justamente com a entrada em 1914 da Primeira Guerra Mundial e de toda a indústria do cinema migrando para propaganda bélica. Então, é retomado depois pelos intelectuais nos anos 50, 60, quando você vai ver a história do cineclubismo no Brasil, sempre está envolvendo uma elite, principalmente de esquerda, etc. E foram importantes esses cineclubes aí na luta contra a ditadura, como centro de discussão, de formação. E nos anos 2000, o cineclubismo começa a ser apropriado pelos territórios e pelos movimentos sociais, que isso, até para os pesquisadores, costuma dar um nó na cabeça deles, porque eles não querem entender isso como o quilombo definindo a pauta do debate, as zonas rurais, os movimentos sem terra, etc., promovendo os terreiros, como Arthur Leandro e tantos outros que promoveram lá no norte, no Nordeste, né, de cineclube dentro de terreiro, em vários espaços onde normalmente não se pensaria o cineclube. Então, acho que tem essa migração da apropriação da linguagem do audiovisual com a ajuda do digital, né, como o Heraldo falou, para alcançar até uma galera que normalmente não vai à sala de cinema, ou quando vai numa passeio de escola, tem uma experiência ali vendo um filme, uma animação de Hollywood, mas não tem o acesso a outros tipos de cinematografia. Bom, didaticamente, o cineclube é uma reunião de pessoas para assistirem filme, né? Se fosse um grosso modo. Mas tem essa coisa de tentar... existe um início ali que é muito centrado no elite, que tinha acesso, de fato. Sim. Mas, assim, filosoficamente, muita gente pensou isso, né? E hoje é mais concreto. Essa ideia de se reunir para ver filmes contra-hegemônicos, que não são esses que estão sempre aí lotando as salas do shopping, né? Sempre com Hollywood com o padrão certinho. E aí, como ali é uma coisa moldável, você tem hoje no Brasil cineclubes que, assim, trabalham com cinema de terror, por exemplo. Filmes que trabalham com cinema latino-americano. Pô, o trabalho que o Clementino tem, que é trazer cinema contribuição africana, que a gente conhece pouquíssimo. Sim. Pouquíssimo. Então, assim, talvez o cineclube, a repaginação dessa ideia de se reunir para ver filmes, é se reunir para ver filmes que abram perspectivas, né? E hoje está mais concreto isso, mais possível também. A pessoa vai ali, assiste o filme, e aí depois, né? Troca-se uma ideia, abre-se uma roda, ou não também, né? Mas essas ideias que são projetadas a partir daquele momento ali, que viram trocas, né? Trocas possíveis de novas possibilidades de mundo. Queria que vocês falassem também um pouquinho sobre esse lado educativo.
É interessante que quando você trabalha, no meu caso, né, mas pode ser em diversas outros cineclubes temáticos, uma pauta racial, mesmo que, digamos assim, os filmes que você vai levar, a proposta do debate não envolva o que é popularmente chamado de macumba, já é visto como macumba. Não tem como sexta-feira eu ir fazer um cineclube numa escola e não ir vestido de branco. Eu não vou convencer que estou indo passar filme sobre saúde, medicina ou algo do gênero, né? Agora, a Amnésia é um filme sobre medicina e que acaba falando dessas questões. Mas aí, então, eu já converso com os professores, assim, parceiros que me chamam e tudo, para fazer ação em escola, tem que haver um incômodo. A educação, como é feita, primeiro você já é uma pessoa que vem de fora com uma proposta de uma ação, já é algo fora do padrão da escola, fora do cotidiano. Então não dá para, se você não vai chegar de uma forma confortável para passar aquela mensagem, tem que chegar no incômodo. O elemento de fora tem que ser o incômodo. Então, o pessoal tem algum preconceito de repente, porque ficou ouvindo toda hora em casa, na igreja, o que for, que aquilo ali não é legal, falar, não existe racismo, não existe isso, não existe aquilo. Eu chego, falo tudo isso e eu digo, qualquer coisa, se a direção vier reclamar, diz que, poxa, eu convidei o Clementinho tão educadinho, não sabia que ele ia fazer essas coisas, mas deixa eu chegar lá e dar alfinetada e deixar o pessoal pensando. Porque faz parte do processo. Lá na frente, se num curso que eu faço dentro do cineclube, ou numa ação que eu fiz lá atrás, que teve alguém que começou a frequentar o cineclube, 5, 6, 7 anos depois, você vai ver que aquilo de alguma maneira transformou, aquela sessão transformou a forma de pensar de uma pessoa que ela continua dizendo, quando eu vi esse filme lá naquele seu cineclube, e eu comecei a pensar nessas coisas, já valeu a pena. E eu, depois de 16 anos com o Cineclube Atlântico Negro, eu já começo a ver os resultados de muita coisa que foi plantada sem muitas ambições de lá atrás. A função social já acontecendo por si só, né? Mas pelo incômodo. Legal. Sim. E no Mate com Angu também rolam interfaces críticas, assim, essas rodas de conversa depois? Eu não tive ainda a oportunidade de... A gente é conhecido muito pela sessão principal nossa, que ela não tem um debate tradicional de roda. Sim. A gente faz um encontro depois. Mas acaba sendo um debate também, porque os realizadores vão, conversam com a galera, o público interage com o filme, com a equipe. Mas a gente vai muito em escola, né? Passar filme e conversar com a galera. E a gente, sem querer, de 2006 para 2007, a gente começou a construir também uma trajetória de oficinas de cinema. Era por um motivo muito louco, né? Que a gente montou na época. A gente vendeu uma ideia de fazer oficina de documentário para fazer diagnósticos de populações atingidas por grandes empreendimentos. E a gente criou uma forma que deu certo. Pescadores artesanais, um pessoal atingido por barragem. Aí tivemos em Rondônia, no Rio Madeira, aquelas hidrelétricas, tivemos pelo Norte Fluminense com petróleo, de pescadores artesanais. A gente foi criando uma metodologia ali. E é sempre isso. O poder de você assistir um filme junto e conversar sobre o filme. É uma formação de verdade. Não só para cinema, que também é uma formação, muitas pessoas que foram alunas nossas hoje trabalham com audiovisual, mas uma formação como um cidadão mesmo, como uma pessoa crítica, né? A gente trabalhou em muitas regiões que, assim, o coronelismo pesado, né? O Norte Fluminense é tipo Baixada, é meio... E pessoas que começaram ali a ter uma intervenção política nas regiões, né? Foi muito interessante isso. Esse poder do você ver filme e conversar depois é uma coisa explosiva. Sim, você se vê na tela, você se vê na tela e a partir disso você discute aqui, né, e vai pra vida com aquilo reverberando, né? Não, e mesmo quando você não se vê na tela. Porque você fala, mas eu não tô aí nesse negócio aí, eu quero estar aí. Por quê? Um dos grandes debates do cinema, no movimento cineclubista, é o estabelecimento de uma cartilha. E eu acho que cineclube, né, como para nós dois está lógico que é uma paixão, né? Paixão tem cartilha? Não tem. Então é aquela coisa, Clementinho, como é que eu faço o cineclube? Aí como passar, tipo, cara, cineclube é uma tela, então você tem onde projetar, um projetor, você ter onde projetar e o que projetar. Aí depende, porque mesmo assim, mas a gente quer focar para as crianças, queremos passar cineclube com animações e tudo, vai passar filme com animações que ela já vem na TV, que ela já tem nos joguinhos do YouTube. Pensa o que você pode passar de diferente, às vezes assim, um diferente é o que começa a fazer a diferença
dentro daquele espaço, né? Ampliar um pouquinho a visão sobre as coisas. Mas é principalmente isso, é ter um projetor, ter mobilização, vontade, ao contrário de mim, ter um grupo para fazer isso. Porque até hoje eu sou um cineclube, Atlântico Neu. Muito tempo sozinho fazendo cineclube. Assim, a principal dica, o Clementino já falou, assim, é buscar ter os equipamentos para se fazer. Sim. E aí, às vezes, você, mas eu não tenho projetor, mas alguém tem perto de você. É juntar uma galera. Uma tela pode ser uma parede branca, pode ser uma lona. Um tecido. Então, assim, é a vontade de fazer. E entrar em contato com quem você acha que bota lá no cineclube no Rio de Janeiro. E, aí encher o saco. Como é que eu começo? A gente tá tendo uma experiência muito do Luciano Mate, que a gente tá fazendo agora uma oficina de cineclubismo na prática. Então, assim, a gente reuniu uma galera porque é o seguinte, isso envolve todo movimento, na verdade, não só cineclube. Às vezes você acha que todo mundo sabe fazer e é fácil. E às vezes uma pessoa que quer fazer não sabe como entrar. Existe pouco esse meio campo. Uma espécie de troca. Uma espécie de embaixador, não, de alguém para fazer o meio campo. Como é que eu entro? Ali. Então um pouco isso na oficina, né? Agora, a dica é conhecer pessoas. Pô, Cineclube Atlântico Negro. Cara, como é que eu faço? Onde eu consigo filme? Porque depois que começa também, com essa visão que o Clementino falou, de filmes que não são os que passam na televisão, frutifica. Começa 3 pessoas vendo, 5, 10. Com o tempo você tem um grupo ali que realmente está pensando a vida, pensando no teu bairro, a sua região. Aí entra o movimento de pesquisa também, né? Que filmes são esses, como chegar nessa galera, né? Essa articulação popular também que acontece no bairro, né? São várias coisas que vão se desdobrando. E parece que alarga o território, né? Porque é isso, outras pessoas vão chegando, essas pessoas que estão ali no bairro também começam a se engajar. E tem uma coisa interessante nisso que ele falou. O Mate Congu faz várias oficinas, o Cineclube Atlântico Negro faz várias oficinas, e parece que não. Hoje em dia você vai ver no mercado audiovisual, tem muita gente já nas produtoras, fazendo desde programas de web até trabalhando nas emissoras, que surgiram com as primeiras experiências numa oficina do Mate Congu, do Cineclube Atlântico Negro, começam a fazer seus filmes autorais, trazem a partir de outras práticas a discussão a narrativa audiovisual. Então tem um caminho que vai sendo passado a partir de algo que começa no cineclube, não só como espectador, né, mas também como buscando, o que mais eu posso fazer além de assistir o filme e debater, né? Então é um dos vários caminhos possíveis dentro dessa proposta que é o cineclubismo. Meus pais que persistem sendo as minhas maiores referências para acreditar que é possível se manter digno às portas que eles também abriram, porque outros antes estavam ali batendo cabeça. Mas Grande Otelo, para mim, é a referência maior da pessoa multidisciplinar, marco histórico, tatuagem do cinema nacional. Bom, eu já falei que assim, uma das principais referências minhas foi a TV Machão Bomba, que foi uma televisão comunitária aqui na Baixada Fluminense. Mas eu acho que a grande dica hoje é pesquisar na rede os cineclubes no Rio de Janeiro. O trabalho que o Clementino faz hoje, no Centro Afro Carioca, no Mumbu. Hoje tem uma cena de cinema indígena muito forte também, vale a pena procurar, tem umas referências. Álvaro Guarani, Alberto Guarani, dá pra achar pela internet. Assim, se você tá afim de fazer alguma coisa, por que eu exibo na minha tela? É só procurar que tem uma galera que pode orientar legal. Assim. Bom, eu só tenho a agradecer por esse papo. Fica aí para quem está assistindo a gente em casa esse desejo também aqui de pesquisar mais, né, de se inteirar mais, de buscar essas informações, de buscar o que vocês já estão fazendo, né, e a partir disso também encontrar aí a sua pegada, né, porque com certeza cada grupo, cada coletivo, cada território vai ter a sua forma de construir também o seu cineclube, os seus encontros e de projetar o seu olhar para o mundo, né? Então fica esse desejo aí para quem está assistindo a gente. E assim nós finalizamos mais um programa Papo na Laje.
tô sonhando até agora, não querendo acordar. Mas se eu pudesse contar após acordar o que eu sonhei, seria o que a gente chama de equanimidade, né? Aquela coisa de eu não precisar fazer um cineclube de cinema negro, mas apenas de cinema, em que nos vejamos naturalmente como parte do cinema brasileiro, como parte do cinema mundial. Ou seja, a representatividade enquanto humanidade, reconhecimento de nossa existência, ser uma coisa naturalizada, normalizada. Não apenas como como dizia Audre Lorde, uma efemização, né, das nossas existências. Então meu sonho é realmente a igualdade. Conseguir viver para ver as coisas que foram plantadas, assim. Ver meu filho crescer, ver a minha região melhorar, né? Ver um país melhor. Então, as coisas materiais já... O que vier tá bom, a coisa que me satisfaz, eu vivo bem, assim. Mas isso dessa coletividade, eu gostaria muito de poder ver um país melhor. Ação. É preciso imagem para recuperar a identidade. Tem que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro. E em cada um, o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na perda da identidade. Então eu conto a minha experiência em não ver Zumbi, que para mim era o herói.